Fala galera, professor Anderson Magalhães, o seu professor de redação, aqui no Mais Militar, o melhor curso preparatório para a carreira militar deste Brasil, galera, quiçá das Américas. Pessoal, é uma honra, é um prazer enorme ser o seu professor de redação, uma responsabilidade muito grande levar você até a aprovação no seu concurso e fazer com que você realize o seu sonho. Pessoal, eu sou professor desde 2009, fui sargento de carreira do Exército Brasileiro e tenho vasta experiência em concursos públicos e também concursos militares. A minha missão aqui, galera, é fazer com que você não só seja aprovado na prova de redação, mas eu quero que você gabarite, isso mesmo. Eu vou fazer com que você gabarite a prova de redação com este curso aqui, que está se iniciando aqui no Mais Militar, neste momento. Então, a partir de agora, senta aí, se ajeita na cadeira e vamos lá, rumo ao gabarito, nota 10, nota 100, nota 1000 na sua prova de redação. E para isso, para atingirmos essa tão sonhada nota máxima na redação da sua prova, vamos agora começar falando das condutas, da postura, dos hábitos que você precisa ter para se tornar um bom escritor. Então, eu não vejo isso sendo falado, sendo comentado nos cursos de redação. O que eu vejo muito nos cursos de redação dos colegas por aí? O pessoal começa ali e pá, tipologia textual, e já começa falando dos gêneros textuais e tal. Mas olha só, para que possamos ter um aluno que vai se dar bem na redação, precisamos ter um aluno aqui no Mais Militar, um aluno diferenciado, um aluno que vai ter postura, hábito e também aluno que vai diariamente ali adotar algumas condutas que vão fazer com que seja aprovado e tire a nota máxima na prova de redação, beleza? Ah, professor, mas redação, já me falaram que redação é estratégia. Já me falaram, professor, que redação tem as técnicas. Sim, com certeza. Existem as técnicas para a redação, com certeza. Existem mecanismos, existem estratégias. Eu mesmo sou um cara que faço isso, eu falo isso, tenho curso lá de modelos prontos, porém, essas estratégias, esses métodos, essas técnicas de redação, elas vão funcionar melhor, elas vão funcionar bem para aquele aluno que já está habituado com a rotina da leitura, com a rotina da escrita, aquele aluno que já se coloca com uma postura de um bom escritor. Então, é isso que nós vamos começar a falar neste momento aqui. Então, vamos avançando aí, galera. Nossa aula aí, nossa primeira aula de redação aqui no Mais Militar, com o professor Anderson Magalhães. Vamos falar sobre aspectos gerais sobre redação. Então, tá aí na tela a aula, o tema da aula, bem estruturado para você. Eu falei para você ainda há pouco que nós iríamos comentar aí a respeito das condutas, dos hábitos que o aluno, que o candidato deve ter para que seja aprovado e tenha uma ótima prova ali de redação. Para isso, antes de falarmos dessas condutas, desses hábitos, vamos comentar o porquê da exigência de uma redação na sua prova. Então, olha só, por que as bancas exigem redação nas provas de concurso público? Nas provas de concurso público, seja civil, militar. Por que, professor? Porque existe a redação. Porque eu tenho que fazer redação. É para quê? É para selecionar alguns candidatos que são cartas marcadas? Não, pessoal, não é isso. Basicamente, as provas de redação existem por dois motivos. O primeiro deles, galera, a prova de redação vai verificar se o aluno reúne condições de desenvolver um texto com coerência. Essa é a palavra da vez.
coerência, galera. Então a palavra é coerência. É isso que nós precisamos avaliar quando fazemos uma redação para um aluno. Beleza, professor? Então, o primeiro pilar em que as bancas se baseiam é o aluno se exprimir, fazer um texto com coerência. E o que é, professor, essa coerência? O que significa me expressar de forma coerente, me expressar com a virtude, com a característica da coerência? Pessoal, coerência é aquilo que faz sentido. Portanto, você vai anotar aí que você precisa desenvolver um texto que faça sentido. Então, essa que é a ideia. Opa, deixa eu colocar melhorzinho aqui, ó, mais bonitinho aqui, bem estruturado para você. Olha só, um texto que faça sentido. Então, essa é a ideia. Temos que fazer um texto que tenha sentido, que expresse uma determinada ideia, uma determinada linha de raciocínio com começo, meio e fim. É isso que o avaliador, é isso que a banca do seu concurso espera de você. Que você faça uma apresentação com começo, meio e fim. Você comece apresentando, você desenvolva e você finalize aquilo que você iniciou e aquilo que você desenvolveu. Então, esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro motivo da existência de uma prova de redação. É o avaliador, é a banca, medir a sua capacidade de se desenvolver na escrita e desenvolver algo que faça sentido. Dependendo do estabelecimento, dependendo do órgão, dependendo da instituição para a qual você será selecionado, isso vai fazer toda a diferença. Você vai precisar desenvolver um texto que faça sentido. Então, esse é o primeiro pilar em que as bancas se baseiam para realizar, para que haja nos concursos uma prova de redação. A redação é você escrever, então você vai se expressar por meio da escrita e eles querem verificar se você faz isso com sentido lógico. Então, a coerência, o sentido, está ligada, está associada à coerência, à lógica daquilo que você está escrevendo. Tudo bem? Então, olha só. O sentido, a coerência, a lógica, é igual você está me ouvindo aqui agora. Você está ouvindo o professor Anderson Magalhães falar e você tem que entender o que eu estou falando. Se o que eu estou falando é coerente, se o que eu estou falando faz sentido, se o que eu estou falando tem uma lógica, então você está entendendo. Portanto, na hora de elaborar um texto para o seu examinador, você precisa reler o seu texto, revisar o seu texto antes de você entregar para o fiscal de sala, olhar aquele texto, ler aquele texto e perceber, poxa, realmente, esse texto aqui ele tem lógica, esse texto aqui ele tem sentido. Tranquilo? Bem estruturado aí essa explicação para você, beleza? Vamos avançando então, pessoal, vamos avançando. E o segundo elemento, portanto, temos então o primeiro elemento do porquê da existência de uma prova de redação. O primeiro elemento foi abordado, é a coerência. O segundo elemento é esse aqui, ó. É a sua capacidade de construir um raciocínio. Então, as bancas sabem que os alunos são o quê? Verdadeiras máquinas de marcar X. Então, você tem lá a prova objetiva. Na verdade, não é X, né? É a bolinha lá que você tem que pintar a bolinha, né? Então, as bancas sabem que os alunos, eles, durante o seu período de preparação, acabam se transformando em verdadeiras máquinas de marcar X. Máquinas de marcar, né? Máquinas de verdadeiro ou falso. A banca sabe que o aluno, ele olha para uma frase e ele tem a habilidade de perceber se aquela sentença é verdadeira ou se aquela sentença, se ela é falsa.
Porém, algumas bancas percebem a necessidade de quê? De avaliar, analisar a capacidade de o aluno construir, olha aqui, ó, o seu próprio raciocínio. Sabe do que estamos falando aqui? Estamos falando aqui de autoria. Então, pessoal, se no primeiro item eu falei de sentido, um texto que faça sentido, agora eu estou falando de algo que tem autoria. Portanto, a banca, quando ela se propõe a realizar uma prova de redação em seu concurso, ela está querendo avaliar também se o aluno é capaz de desenvolver o seu próprio raciocínio, o raciocínio daquilo que está na mente dele, a partir daquilo que está na mente dele, a partir do conhecimento de mundo, do conhecimento também das estruturas linguísticas que esse aluno obteve ao longo de toda a sua vida. Então a banca, ela quer perceber isso. Veja só, vem comigo. Vocês já viram, eu já vi isso, né, pela minha experiência em sala de aula, muitos alunos, em diversas situações, em diversas ocasiões, eles não sabem o conteúdo. Aí, ele fala para mim bem assim, professor, mas na hora que isso aí tiver na questão, na hora que essa frase aparecer na questão lá, eu vou conseguir desenrolar. Por quê? Porque vai aparecer a frase e aí eu vou olhar aquela frase e eu vou saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E aí isso a prova objetiva te permite, a prova de marcar permite que você use desse artifício. Porém, a prova de redação não. A prova de redação, para alguns, ela é desesperadora. Porque o cara vai pegar o tema, ele vai pegar os textos motivadores e o pior de tudo, ele vai pegar uma folha totalmente em branco, em que ele não vai poder usar essa técnica que eu falei anteriormente. Professor, eu olho aqui a frase e aí eu sei se é verdadeiro ou falso, porque aquilo vai vir na minha mente. Não. Na prova de redação não tem isso. A prova de redação vai vir uma folha em branco, totalmente em branco, e você vai ter que preencher lá aquelas 10, 15, 20, 30 linhas que seja. Você vai ter que preencher. Não vai estar preenchida a prova pelo professor de português lá da banca e você vai ter que analisar se é verdadeiro ou falso. Não. A prova de redação, ele vai te dar, em alguns casos, por exemplo, como a UFPR, ele vai te dar lá o texto motivador, você vai ter que compreender o texto motivador, dali você vai ter que extrair o tema, e aí você vai construir o seu texto. Portanto, é o seu raciocínio, não é o raciocínio da banca que você vai analisar se é verdadeiro ou falso, não. Na prova de redação, você, a partir do tema ou a partir dos textos motivadores, você vai construir o seu próprio raciocínio. Então, isso é a autoria, é a construção do seu próprio raciocínio de forma autônoma. Então, eu vou colocar aqui, mais uma palavrinha-chave. Autônoma. Vou botar aqui autonomia, vou botar o substantivo autonomia. Vou colocar aqui, então, autonomia de escrita. Tranquilo aí? Então tá aí. Bem estruturado para você, aluno aqui do Mais Militar. Tranquilo? Então, em linhas gerais, são essas as valências, são essas as qualidades que o examinador na sua prova de redação vai querer de você. Texto com coerência, que faça sentido, que tenha lógica, um texto de sua própria autoria, construído a partir do seu conhecimento de mundo, o seu próprio raciocínio e com autonomia, ou seja, aquilo partiu de você, partiu da sua própria vontade. Tranquilo? Então tá aí, bem estruturado esse início desse nosso curso de redação, nosso curso preparatório aí aqui do Mais Militar. Tranquilo? Vamos avançando então, galera.
para falarmos agora sobre as condutas que o aluno aqui do Mais Militar deve ter para que seja aí um bom escritor. Reforçando para você, galera, sim, existem as técnicas, existem as estratégias discursivas para a redação. Sim, sim e sim. Porém, existem alguns hábitos que você precisa desenvolver no seu cotidiano para que, ao se defrontar com as técnicas, com as estratégias de redação, ao se defrontar com essas técnicas, com essas estratégias, você possa, então, ficar à vontade, você possa ficar tranquilo e você possa desenvolver essas técnicas, tranquilo? Com mais facilidade. Senão, você vai ser apenas um memorizador, né? Você vai ser um papagaio de pirata que vai ficar ali tentando, e às vezes sem sucesso, reproduzir, copiar coisas que você não entende. Tranquilo? Então, está aí bem estruturado para você. Algumas condutas devem ser adotadas pelos alunos do Mais Militar, de forma que tenha um bom desenvolvimento na disciplina de redação. E como eu disse, a nossa ideia aqui é fazer você gabaritar, tirar nota 100, nota 1000, nota 10 na sua redação, para que você realize o seu sonho. Afinal de contas, se você está aqui neste momento assistindo essa aula, é porque você tem um sonho. E esse sonho, ele passa por nós, mas passa também por você. Passa pelos hábitos e por praticar esses hábitos e essas condutas que serão passadas aqui pelo professor Anderson Magalhães. Tranquilo? Todos podem gabaritar. Isso aqui é uma coisa importante. Ó. Todos, sem exceção, todos podem gabaritar. Veja que eu sempre falo gabaritar, né? Eu não falo somente ser aprovado na redação. Veja que eu vou pelo lado de gabaritar a prova de redação. Basta que tenham foco e sigam as orientações, adotando as condutas estabelecidas pelo curso, tá? Pelo curso aqui, pelo professor Anderson Magalhães. Pessoal, eu sempre falo gabaritar a prova, porque eu já fiquei muito próximo, 9.7, 9.8, 9.6, de gabaritar prova de redação, tá? Em concursos. E eu falo para vocês, isso é possível. Isso é sim possível. Basta que você seja um aluno dedicado, tranquilo? E aí eu finalizo aqui, ó. Redação é muito mais estratégia, ó. É estratégia do que você se tornar o Carlos Drummond de Andrade. Então não é necessário também você se tornar, né, o Carlos Drummond de Andrade, o Machado de Assis. Basta que você tenha uma estratégia. Essa estratégia nós traremos para você. E a essas estratégias você vai somar as condutas, você vai somar os hábitos que devem ser praticados por você cotidianamente, tranquilo? Então tá aí, bem estruturado para você. Beleza, professor? Então vamos avançando aí. Quais são, então, as condutas, quais são os hábitos que eu devo adotar para que eu passe a me tornar, então, um bom escritor? Quais são esses hábitos? Quais são, professor, essas condutas? Então vamos avançando aí, deixar esse assunto bem estruturado aí para você. Vamos lá, pessoal. Tá ali, então. Então tá lá. Esses são os 4 primeiros hábitos, né? Coloquei ali e deixei bem estruturado aí para você. O primeiro hábito, pessoal, primeiro, é criar, então, a primeira conduta é criar o hábito e o gosto pela leitura. Olha só que bacana isso aqui. Então, é criar o hábito, criar o gosto pela leitura. O que acontece, pessoal? Poxa, professor, mas eu quero ser um bom escritor. O primeiro passo não é sair escrevendo? O primeiro passo é você criar um hábito e criar um gosto pela leitura. Pessoal, isso faz parte da psicolinguística. Por meio da leitura, o seu cérebro vai desenvolvendo 2 mecanismos muito básicos de assimilação dos textos. O primeiro deles é o campo semântico, o teu léxico. Ele vai aumentando. Professor, está falando difícil. O que é léxico? Léxico nada mais é do que o seu vocabulário. O seu vocabulário interno, o seu vocabulário internalizado, ele vai se aumentando a partir do momento em que você vai praticando leitura
diariamente. Então você observa uma palavra num texto, você observa uma palavra no outro texto, e você vai vendo essas palavras dentro de frases fazendo sentidos. Portanto, você vai percebendo os sentidos das palavras dentro de frases em que elas estão sendo empregadas. Então, por isso, que criar o hábito da leitura, ele é tão importante para que você se torne um bom escritor. Porque o seu cérebro, ele vai memorizando, ele vai internalizando os sentidos das palavras já dentro do texto, já dentro das frases. E isso é muito importante, porque você, para saber o sentido das palavras, não precisa abrir um dicionário e sair decorando o dicionário. Não, não é assim. Para você entender o sentido das palavras, você precisa criar um hábito e um gosto pela leitura. A partir disso, você vai verificar, você vai se defrontar, você vai ter contato com as palavras dentro das frases em que é possível aplicar essas palavras. E aí, a partir disso, o seu mecanismo cerebral, isso é comprovado pela psicolinguística, isso vai se internalizando e você vai ficando com esse campo semântico e com esse léxico, com esse vocabulário sendo expandido. Tranquilo? Beleza? Bem estruturado aí? Então, leitura vai te levar ao quê? A você conhecer mais palavras, palavras sendo empregadas dentro de frases, palavras sendo empregadas dentro de frases, frases sendo empregadas dentro de textos. Então, isso é uma vertente da leitura. A outra vertente que a leitura vai te dar é o campo da sintaxe, ou seja, da organização das palavras dentro do texto. Por exemplo, você tem lá a crase. Tem a crase lá. Muitos alunos me relatam o seguinte: professor, às vezes eu não sei qual é a regra, mas eu sei que ocorre a crase naquele momento. Por que isso? Porque esse aluno, ele já está acostumado com leitura. Então, ele já tem, de certa forma, uma gramática internalizada nele. E isso que te dá a leitura. Portanto, a leitura vai trabalhar com você duas vertentes básicas. Isso a psicolinguística prova. Então, o campo semântico, ou seja, o significado das palavras, sem necessariamente você ir lá num dicionário e ficar procurando o sentido das palavras, você vai entender pelo contexto, o contexto de aplicação, o sentido das palavras. E, por outro lado, você vai pegar a sintaxe. Então, a partir disso, você vai entender como se organizam os textos por meio da leitura. Tranquilo? Beleza aí? Bem estruturado para você. Entenda, então, perceba a importância de criar-se um hábito e um gosto, né, pela leitura. Professor, mas como que eu faço? Eu estou me preparando para uma prova, estou me preparando para um concurso. Como que eu faço para criar esse hábito de leitura? É o que eu falo pro pessoal. Pega um livro que seja do seu gosto, passa de livro de cabeceira, coloca lá do lado da sua cama, 5 a 10 minutos antes de dormir todo dia, você pega aquele livro, lê aquele livro, você vai perceber, inclusive, que você vai começar a ler aquele livro, vai te dar um sono e você não vai conseguir nem ler 3 páginas. Mas assim, ó, causa um bem-estar muito grande que você acaba dormindo, né? Isso aí, quem lê, quem faz a leitura de cabeceira sabe disso, né? Você começa a ler ali, já começa a bocejar, já começa a dar aquele sono, né? Aí você acaba até dormindo. Então faça isso diariamente. Deixe um livro ali que seja do seu gosto, né? Faça isso. Deixe ele do ladinho e faça a leitura. Tranquilo? A leitura dele diariamente. Tranquilo? Beleza aí? Então, isso é muito importante. Por isso que eu deixei bem estruturado, bati bem nessa tecla aí. Porque eu preciso, a partir de hoje, a partir deste momento, que os meus alunos aqui criem esse gosto pela leitura. Eu preciso disso. Então, eu falei isso e eu quero que a partir do fim desta aula, você imediatamente, ao fim desta aula, vá lá na sua biblioteca mais próxima, na biblioteca do seu colégio, na biblioteca pública da sua cidade, você vai escolher um livro do seu gosto e vai fazer, a partir de hoje,
de livro de cabeceira. Isso se você já não tiver um em casa, né? Às vezes você tem um livro lá, todo empoeirado, tá lá jogado as traças, jogado pro lado. Não. Vai fazer o seguinte, vai pegar esse livro, vai deixar do ladinho ali e a partir deste momento vai ler todos os dias. E aí, como consequência disso, olha só que interessante, já vem a segunda conduta. Você está lendo, ó, você está lendo ali todo dia esse livrinho que eu acabei de comentar e tal. O que você vai fazer? Seja curioso. Investigue as palavras que circulam em seu meio. Então, seja desse livro que você adotou agora como livro de cabeceira. Seja com palavras que você vê no seu trabalho, no seu dia a dia. Veja, sempre procure olhar o que elas significam. Qual é o sentido daquela palavra. Então, ser curioso é muito importante também para que você seja um bom escritor. Curioso no sentido de sempre estar aumentando o seu vocabulário, ou seja, investigando as palavras que estão à sua vista. Tranquilo? Pode ser no seu trabalho, na sua escola, em casa. Viu uma palavra diferente, procure qual é o sentido daquela palavra. Isso já vai te levar automaticamente para essa terceira conduta aqui, ó, que é aumentar o seu vocabulário. Aqui eu coloco algo a mais, que é aumentar o vocabulário e também fazer palavras cruzadas. Isso é muito importante. Eu, particularmente, né, fui criado em uma casa em que havia essa cultura das palavras cruzadas, né? Aquelas palavrinhas lá cruzadinhas, tem os níveis, né? Fácil, médio, difícil. Então aquilo ali é importante. Professor, eu posso fazer dessas palavras cruzadas no meu livro de cabeceira? Pode sim, porque aquilo ali envolve uma certa leitura também, envolve raciocínio, memória. Pode sim, para você começar. Depois você evolui. Pega um livro ali, depois pega um livro um pouco mais complexo e aí você vai evoluindo, tranquilo? Mas então, aumentar o seu vocabulário, essa dica aqui das palavras cruzadas e a cultura, automaticamente, olha só. A cultura, galera, é o que eu chamo também de repertório sociocultural, tranquilo? O que é o tal do repertório sociocultural? Repertório sociocultural é toda a sua bagagem de conhecimento de mundo que você tem e que vai te ajudar na hora da redação, tranquilo? Então, capital cultural, você pode chamar de capital cultural, você pode chamar de repertório sociocultural, você pode chamar de conhecimento de mundo, você pode chamar de cultura. São todos elementos externos, todo o conhecimento acerca dos fatos da nossa sociedade, tudo isso que vai te ajudar no momento da sua escrita, tranquilo? Então, junta isso com o seu amplo vocabulário, cara, você vai começar a se transformar em uma máquina de escrita, tranquilo? Olha só, galera, o item 4 ali, fazer exercícios de sinônimos e antônimos. Professor, o que são sinônimos? O que são antônimos, professor? Sinônimos são palavras que possuem sentidos parecidos, palavras que possuem sentidos semelhantes. Antônimos é contrário. Antônimos são palavras que possuem sentidos contrários. Por exemplo, antônimos: alegria, tristeza. Tá? Sinônimos: alegria e felicidade. Então, alegria e felicidade são sinônimos. Alegria e tristeza são antônimos. Então, você está ali se deparando com um texto, você viu uma palavra, busque um sinônimo para ela. Ou procure um antônimo para aquela palavra. Não é para você fazer isso de forma mecânica, não é para você fazer isso de forma muito formal até, não é para fazer de forma formal. Você está lendo ali, você está lendo o texto, aí você vai lá, vou ver o sinônimo dessa palavra aqui. Mais tarde você viu um outro texto, deixa eu ver o antônimo dessa outra palavra aqui. Daqui a pouco você olha num cartaz na rua, deixa eu procurar ali um sinônimo. É assim. Ou seja, é um hábito, é uma conduta que você deve adotar. Pessoal, em pouco tempo, em poucas semanas, você vai perceber que você estará muito diferente, você estará muito melhor. Tranquilo? Bem estruturado aí para você? Pessoal, vamos avançando então, vamos avançando. Ó. O quinto hábito aqui, ó, o quinto hábito é
tornar-se um leitor assíduo de diversos textos. Esse aqui eu até destaquei, tá? Leitor assíduo. Pessoal, o que é alguém que é assíduo? Assíduo é aquele que não deixa de fazer o que deve ser feito. Um leitor assíduo é aquele leitor que está lendo sempre, que lê todos os dias. É aquele leitor que lê constantemente, que não falta com a leitura. E diversos textos. Ou seja, você deve ser eclético nos seus textos. Por exemplo, agora eu li um romance, sei lá, daqui a pouco eu estou lendo um texto sobre uma investigação, daqui a pouco eu estou lendo um texto, uma narrativa, daqui a pouco estou lendo uma fábula, e assim vai. Ou seja, você vai ser eclético, ler diversos tipos de texto de forma assídua, tranquilo? De forma assídua, ou seja, constantemente, todos os dias, ler um pouco. Tranquilo? E aí, eu finalizo ali, colocando para você que todas as condutas devem ser postas em prática constantemente, ou seja, de forma assídua. Se possível, todos os dias, né, pessoal? Todos os dias você quer ser aprovado aí, você precisa adotar uma conduta, você precisa ter hábitos de um aprovado. E em poucas semanas, o aluno perceberá a diferença, tranquilo? Beleza? Tá aí, bem estruturado para você então? Tranquilo? Pessoal, olha só. Vamos agora fazer um exercício, tá? Lá no começo eu comentei com vocês sobre a questão da coerência. Você vai precisar fazer um texto que tenha a característica da coerência, um texto que faça sentido. Então eu já trouxe para você já começar a entender como que é esse mecanismo da coerência, como é esse mecanismo da lógica textual. Trouxe esse exercício aqui para você treinar isso e para você verificar como que isso pode aparecer e como que você vai ter que construir os seus textos também. Vamos lá, vamos avançando aqui, pessoal. Nesse momento, o que eu peço para você? Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão, beleza? Vamos lá. E aí? Conseguiu? Vamos embora, galera, então. Pausou o vídeo, tentou fazer, deu ruim, não deu ruim, vamos ver a resposta aí, então. Vamos lá, galera. Então, olha só, identifique a ordem em que os períodos devem aparecer para que constituam um texto coeso e coerente. Então, um texto que faça sentido. Um texto que tenha lógica textual. Um texto que, quando você lê, você vai entender o texto. Então, temos ali 4 sentenças. A de número 1, a de número 2, a de número 3, a de número 4. Essa alternativa que contém a sequência correta. Então, você deve ordenar de forma que faça sentido. Tá? Vamos lá. Número 1. Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. 2. As técnicas se refinaram. Há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e ferramentas, como o laser, tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. 3. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. 4. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia, de um estilo de vida marginal. Essa alternativa que contém a sequência correta. Então você vai ter que ordenar esses 4 aí para que eles formem um todo coerente, um todo que tenha sentido. Vamos lá, vamos tentar achar então qual que vai ser a primeira frase, o primeiro período desse meu texto, tá? Número 1. Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Tá, olha só, elas quem? Elas quem? Mas não começar o texto assim, gente. Elas não são mais feitas em locais precários. Eu não sei quem são elas. Então, esse não pode ser o primeiro. Eu não sei quem são elas. Elas quem?
Número 2. Agora vamos no número 2 ali. As técnicas se refinaram. Aí você me pergunta, que técnicas? Que técnicas que se refinaram? Há mais cores disponíveis? Do que ele está falando? Os pigmentos são de melhor qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. No final ele falou da tatuagem. Mas lá no começo, quando ele fala das técnicas, que as técnicas se refinaram, eu não estou sabendo de que técnicas é. Eu tô como? Tô boiando. As técnicas se refinaram. Tô boiando. Que técnica? Não sei. Número 3. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Olha só. Esse enfim aqui tá dando pra gente uma ideia de quê? De que esse período vai ficar lá pro final, né? Enfim, então, ó, tá mais conclusivo, né? Tá mais lá pro final ele. Vamos ver o item 4. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Ok, eu posso começar assim. Então, esse item 4 aqui vai ser o meu primeiro período. Esse item 4 é o meu primeiro período. Porque ele começa falando, ó, ele já fala de algo temporal, ó. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Beleza. Agora vamos dar sequência a isso, vamos continuar isso. Vamos ver no número 1 se pode ser, ó. Elas, opa, a tatuagem. Opa, agora eu entendi que tá falando da tatuagem, ó. Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Agora eu entendi que ele está falando da tatuagem, ó. Então começa, ó, no item 4 eu falo, nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia. Daí, olha o 1 agora, ó, olha o número 1. Elas, as tatuagens, não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Opa, agora eu entendi. Então, esse item 1 aqui, ó, em Romanos, ele vai ser o segundo período. Por quê? É um quebra-cabeça. Vê que ele se encaixa com o quarto. Agora, vamos ver quem é o terceiro. Quem vai ser o terceiro período? Ó? Vai ser aquele das técnicas. Ó. Agora ele já fala das técnicas. Eu já sei de que técnicas ele está falando. Que é as técnicas de tatuagem. As técnicas de tatuagem se refinaram. Há mais cores. Ó, lembrando desse verbo a aqui, ó, no sentido de existir, tá? Verbo haver, no sentido de existir. É um verbo impessoal, por isso ele fica no singular. Por isso que cores disponíveis está no plural, mas o verbo continua no singular, porque ele é um verbo impessoal ali. Então as técnicas se refinaram. Há mais cores disponíveis. Os pigmentos são de melhor qualidade. E ferramentas como laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. Então, esse aqui é o terceiro. E lembra que eu tinha falado que aquele enfim dava uma ideia de que ia lá para o final? Deu, ó. Vão longe. Enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. E aí ele finaliza. Portanto, esse aqui é o quarto. Então, qual que é a sequência? Primeiro vem lá o 4, o item 4. Depois vem o item 1. Depois vem o item 2. Depois o item 3. Então é 4, 1, 2 e 3. Gabarito da questão é a letra C de casa. Pessoal, esta nossa primeira aula foi uma delícia. Eu estou encerrando por aqui. Eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos, galera, aqui no curso Mais Militar. Eu espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha entendido as condutas e os hábitos que devem ser adotados. Espero que você tenha entendido por que existe a prova de redação. Espero também, do fundo do meu coração, que você tenha entendido a resolução dessa questão. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!